importante quanto quem vai votar é quem não vai votar. A abstenção no segundo turno de 2022 pode ser mais alta do que o normal. Tanto a campanha de Lula e de Bolsonaro estão tomando suas medidas para contornar o problema. Abstenção, palavra-chave no noticiário político neste 18 de outubro. Vou trazer algumas manchetes aqui como exemplo. Ana, tá contigo? Tá sim. Equipes de Lula e Bolsonaro estão preocupadas com o nível de abstenção. Segundo turno está marcado para o próximo dia 30. No primeiro, a abstenção foi de 20,9%, maior percentual desde 1998. Pois é, não é pouca coisa, e aí, sabendo disso, as campanhas já vão se preparando, vão se movimentando, vão trabalhando dentro dessa realidade, Ana. Olá. Lula traça mapa da abstenção no Nordeste e pede ajuda de aliados para reduzi-la. Petista pediu para prefeitos serem acionados de modo a alcançar 70% dos votos válidos na região. Esse negócio da abstenção no Nordeste é perigosíssimo para a campanha do Lula, porque a vantagem que ele tem por lá precisa ser preservada de qualquer jeito, se o objetivo for e é vencer a eleição. Mas vamos para a CNN Brasil, porque dali a gente vai tirar mais algumas informações para isso, antes de ouvir o comentário da Ana. Gerando alerta no PT e também no PL, nos partidos dos dois candidatos. Um dos motivos de maior preocupação é o Dia do Servidor Público, que vai ser celebrado na sexta-feira, pré-votação. Leandro Rezende volta aqui com a gente para dar mais detalhes sobre esse bastidor. Campanhas ligadas, né, Leandro? Todo mundo tentando evitar a abstenção, né? A gente teve uma abstenção um pouco acima nesse primeiro turno das eleições, mas dentro de uma certa média nacional aí de 20%, 20 e pouquinhos por cento, né, de abstenção. São aqueles eleitores que podem ir votar, mas por alguma razão não comparecem à urna eletrônica. De um lado e de outro, há preocupação com isso e tentativa de reverter. Vou começar com o lado do presidente Jair Bolsonaro, né? A direção nacional do PL passou um comunicado para os seus integrantes pedindo mobilização para, até o final da campanha, estimular os eleitores a irem para a urna, a irem votar no presidente Jair Bolsonaro. É um tema de especial atenção para a campanha do presidente, porque em estados em que o presidente espera ou ter uma virada ou aumentar a sua distância para o ex-presidente Lula, não vai ter segundo turno. Falo aqui de Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são dois dos estados. São Paulo também está na mesma situação que eu vou descrever, mas Rio e Minas estão aí 2% acima da média nacional em termos de abstenção. A abstenção no Rio de Janeiro foi de quase 23% e em Minas Gerais foi de 22%. Essa abstenção. Então, são estados que o presidente conta muito, está se esforçando muito para poder aumentar a distância, no caso do Rio, e virar o jogo em Minas Gerais. Então, há essa preocupação e esse pedido para que os integrantes do partido se engajem nessa cruzada contra a abstenção. Já a campanha do ex-presidente Lula teve ontem, né, com o ministro Luiz Roberto Barroso, que às vésperas do primeiro turno deu uma decisão. Não, parou. Olha que linda essa urna eletrônica. Olha que objeto sexy, sensual. Você vai deixar de votar? Você vai deixar de pôr a mão numa maravilha dessa? Gente, o barulhinho isso. Que ela faz, o trilili, gente, é muito vai bom. Votar, porra. Delícia. Importante, garantindo o direito de transporte público gratuito, né, de ônibus, nas cidades em que esse serviço já foi prestado em outras eleições. Então, ontem teve uma reunião nesse sentido, o PT apresentou cidades em que eles conseguiram observar que houve um maior número de pessoas circulando de ônibus num domingo, um resultado, eles acreditam, justamente dessa liberação dos ônibus para circularem e levarem os eleitores para a urna, para os locais de votação no domingo, né? Historicamente, existe até uma literatura sobre isso, a abstenção é maior entre os mais pobres, e os mais pobres, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, tendem mais ao ex-presidente Lula. Há preocupação ainda com o feriado. Na sexta-feira, antes da eleição, é dia do servidor público, mas algumas cidades já estão mudando essa data, porque em muitos lugares é ponto facultativo. Por exemplo, Rio de Janeiro, Eduardo Paes apoia o ex-presidente
ex-presidente Lula e já tirou o feriado de sexta-feira, do Dia do Servidor Público, e jogou lá para novembro, justamente para evitar a saída da cidade do Rio de Janeiro. Outras cidades devem tomar medidas semelhantes também. Resumo da ópera: a abstenção preocupa todo mundo, mas é um problema maior para a campanha do Lula, Ana. E é por isso que é muito... tem tudo para ser muito tenso, né? E ter muitas tentativas aí em cidades e estados com alto teor bolsonarista, de tentar impedir as pessoas de chegar nas urnas, né? Dificultar transporte público, dificultar que as pessoas possam, enfim, se deslocar, mas... Para além disso, né, e com o que a gente pode lidar aqui é com a desmobilização das pessoas, né? E com essa sensação de que, tanto faz, para que eu vou votar? Né? Político é tudo ladrão, é tudo assim mesmo, né? Não quero participar disso. Eu tenho uma péssima notícia para você que acha que político é tudo ladrão e você não quer participar disso. Você já está participando. Não tem não participar da política. Você pode não ir votar, você continua participando da política também. Participar da política é viver em sociedade. Política são as negociações de sentido e do que pode, o que não pode, né, dentro de uma sociedade. Se você vive na sociedade, se você usufrui dela ou sofre com ela, você faz parte da política. Você se recusar a participar da política estando dentro da sociedade, só te torna um idiota. Calma, idiota no sentido lá dos gregos. Idiota é o cara que vive na cidade, mas ele quer se remover da vida da cidade, ele quer ficar de fora, ele não quer participar. Esse é o sentido original da palavra idiota. E é isso que você está fazendo. Desculpa, sem querer ofendê-lo, você que está pensando que quer votar nulo, ou enfim, não quer participar. Você não está apenas sendo um idiota, mas está se deixando fazer de... Por quê? Para pensar. Independentemente da sua participação ou não, a eleição vai acontecer. E não existe o recado das urnas. Não existe o recado, teve muita votação em nulo, ou em branco, ou abstenções. Então, isso passa um recados políticos de que nós estamos insatisfeitos e quem sabe uma mudança venha daí. Não é assim que funciona. As eleições são computadas com os votos válidos. Se você não vota, não conta, né? Enfim, o teu voto simplesmente não vai ser computado como um protesto, não vai fazer efeito nenhum político vai chorar uma lágrima porque você não quis votar. Agora você vai. Se você vê um candidato que você não quer que ganhe, subindo nos números no dia da votação, e você pensar, eu não ajudei, eu não tomei a minha decisão. Mas eu acho os dois têm problemas e tal. Então pare para pensar o que é que você quer. Você quer mais 4 anos de governo Bolsonaro? É isso que você quer? Pensa bem. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa.
Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.